Atos 2, 4, 7. Louvando a Deus por tudo. E assim, a cada dia o Senhor juntava ou acrescentava à igreja, à comunidade, as pessoas que iam sendo. Diga, a unidade traz poder, traz resultado de multiplicação. Quantos creem que nós vamos multiplicar em nome de Jesus? Dê um forte aplauso ao Rei da Glória nessa unidade. Ora, quem são esses? Jesus, depois que ressuscita, diz para eles: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 50 dias depois da ressurreição, foi a festa de Pentecostes, a festa de colheita. Teve a Páscoa agora em Israel, e agora no dia 2 de julho, que é o dia 6 do mês de Nissan, vai haver a festa de Pentecostes agora no mês de junho. E abra aqui um parênteses para lembrar que no dia 15 nós temos a festa do nosso aniversário, né? Igreja Batista Manaim, 60 e quantos anos, alguma coisa aí, vocês são mais velhos. Quanto? 68? Poxa. Ok. Em unidade, em comunhão, e está aqui os resultados. Você. Então, passados os 50 dias, eles obedecem à ordem. Que ordem? Permanecer em Jerusalém, que representa a igreja. Pensa que Jerusalém hoje é a Igreja Batista Manaim. E Deus libera uma promessa. E essa promessa, ela só vai se cumprir enquanto eu, diga, permanecer. Porque existe promessa de Deus que vai se cumprir quando nós estivermos em unidade, em comunhão, em relacionamento. A promessa da descida do Espírito Santo, do poder de Deus sobre a vida deles, não era a descida do poder de Deus, do Espírito Santo, para um indivíduo, era para todos aqueles que obedecessem, permanecendo em Jerusalém. E aí Atos capítulo 2, versículo 1, de diante, diz que estavam todos reunidos. A igreja se reúne. 40 dias, Jesus aqui andando, de agora ali sobe, mais 10 dias, agora está todos ali reunidos, orando, louvando a Deus, na esperança de que Ele ia cumprir com a sua promessa de derramar do seu poder, do seu Espírito Santo. E aí umas 120 almas estavam reunidas, unidas, em relacionamento, a igreja unida. De repente houve dos céus um som como um vento impetuoso, e toda a casa foi cheia da glória de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Diga aleluia. Você que está participando dessa live, olha, é claro que Deus não se limita à distância. Existem situações que você não pode estar presente, unido, em comunhão, aqui na Igreja Batista Manaim. Mas se você pode, não se limite a isso não. Porque existe uma grande diferença de nós estarmos como corpo unidos, juntos no mesmo lugar. Existem bênçãos e promessas que Deus só vai derramar quando você colocar os seus pés aqui. Amém? Então ficar em casa assistindo live, podendo estar aqui, não vai deixar de ser abençoado. Mas existem bênçãos, promessas a serem cumpridas, quando a igreja se une em adoração, quando a igreja está reunida em oração. E não precisa ser muita gente, embora veja algumas cadeiras brancas aqui, acredito que foi por causa da chuva, outros justifica. Ok, não precisa ser muita gente. Jesus disse que se tiver 2 ou 3 pessoas no mesmo propósito, no mesmo pensamento, com sinceridade de coração, no nome dele, ele vai estar presente. Pronto, o poder de Deus desce, o resultado vem. Quantas pessoas estavam no Monte da Transfiguração? Acho que Lucas 17, não me falha a memória. No Monte da Transfiguração, estava Jesus, Pedro,
Tiago e João, e de repente os céus se abrem. Aquele lugar é tomado pela glória de Deus, não havia uma multidão. Grandes resultados lá em cima. Quantos estavam lá embaixo? 9. E o que é que estavam acontecendo? Estavam apanhando pelo demônio. Oravam e não tinha resultado nenhum. Não é a quantidade de gente, não é número de gente. É o propósito pelo qual eles se unem. Senão, vamos ser apenas um na multidão. Então, não é porque, puxa, tem poucas pessoas, mas tem poucas pessoas, mas estão unidas no nome de Jesus, esperando para que Ele se cumpra a promessa dEle, derrame do seu poder, e hoje eu saio daqui com o meu resultado. Tenha certeza que Ele hoje está aqui. E a glória de Deus enche esse lugar também, em nome de Jesus. Eu quero desde já profetizar resultado de multiplicação na sua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem, diga amém. Diga glória a Deus, dê um forte aplauso. Sempre haverá acréscimos quando nós nos reunirmos no nome de Jesus. Sempre algo vai ser acrescentado na nossa vida. Amém? Deus sempre edifica, Deus sempre cria algo novo. Nunca é o mesmo culto, nunca é a mesma coisa. Nunca. Deus é Deus que faz novas todas as coisas, Deus é um Deus de novidades. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. A Bíblia que nós lemos, todas as vezes que você vai ler, você vai ouvir, sempre é uma revelação nova para a realidade, para o contexto que nós estamos vivendo no momento. Deus traz algo novo. Diga algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eles estão cheios do Espírito Santo, o poder de Deus desceu, eles estão reunidos, eram apenas 120. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, prega aquele povo, porque alguns estavam zombando, escarnecendo, mas outros queriam saber o que era aquilo, e eles desejavam para eles também. Aí se cumpre o que Jesus diz: olha, quando o poder de Deus vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Para que o poder de Deus? Diga, para ser testemunhas. Esses apóstolos, esses 120, foram testemunhas ocular. Eles viram Jesus, né? Eles viram a crucificação e eles viram a ressurreição. E agora eles passam cheios do Espírito Santo, a testemunhar que viu, que experimentou isso. Agora, não só um Jesus que andou entre eles, mas agora Jesus, pelo seu Espírito, eles passam a testemunhar Jesus neles, através das suas ações, através das suas atitudes. Pedro, da Galileia, que não sabia fazer um ó com um copo, pescador, homem bruto, mas de repente, ele começa a pregar, e a primeira pregação de Pedro, olha o resultado de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. O que é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que vive em unidade com o corpo de Cristo, que vive em comunhão? Ganha almas para Jesus. 4x4, diga aleluia, dê um forte aplauso ao Rei da Glória. Aleluia. Ser testemunha dele, testemunha de um Jesus que ressuscitou, porque se ele não ressuscitasse, seria tudo em vão. Mas agora está pregando um Jesus que está vivo, vivo em mim, amém? E quando as pessoas olham para Pedro, olham para João, ver Jesus, é curado, é liberto, é salvo. 3.000 almas se convertem aí no capítulo 46, que Jonatas tirou, e o versículo 46 e o versículo 47, esse povo todo está dando a continuidade do que aconteceu poucos instantes com 120. Então, esses 3.120 agora continuam reunidos. Todos os dias eles estão reunidos em comunhão, unidos no mesmo nome, na mesma fé, no mesmo propósito de ser cheio do Espírito Santo e continuar testemunhando a Jesus que ressuscitou, que transformou a vida deles, amém? Nós precisamos ser essa testemunha viva
não vi com os meus olhos, mas Jesus diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas aqueles que creram. E gerar essa fé no coração de outros, de alguém que antes de passar pela cruz, de morrer com Jesus, antes que só você lembrar daquele velho homem, dos pecados ocultos, daquilo que se você não se arrependesse, muitos não viram, mas naquele grande dia ia ser escancarado para todo mundo ver, mas o sangue de Jesus apagou. Esse que agora passou pela cruz e com Jesus ressuscitou e agora vive, as pessoas quando olham para ele, quando olham para ela, também passam a crer que há um Deus que tem poder para transformar a vida de um homem e uma vida de uma mulher. E eu creio que eu estou falando com esse homem, com essa mulher aqui essa noite, quando podes louvar a Deus. Você que é testemunha viva, dê um glória a Deus, por favor. A partir de então, o que é que eu vou fazer? Vou estar junto com esse povo todos os dias. Eu gostava de cortar uma cana, Jonatas. Aí Jesus transforma a minha vida. O Espírito Santo agora está em mim. Bebi de uma outra água, porque aquela água me dava sede e eu só voltava a beber. Mas bebi de uma água que saciou minha sede. No meio de que povo eu vou andar, irmãos? Não, tomei posse da minha libertação, agora estou limpinho, sou de Jesus, vou voltar para o bar. Não, não dá. A não ser que eu vá fluir dos rios do Espírito de Deus no meu interior, como diz a palavra, para que eles possam beber dessa água também através do meu testemunho, da minha vida. Mas eu não posso estar no meio deles. Não posso ser co-participante dos pecados dele. Ali foi onde Jesus me tirou. Eu agora tenho que estar reunido e unido com um povo que fala a mesma língua, tem a mesma fé, busca a mesma presença, adora ao mesmo Deus. E o que é que ele vai fazer? Vai acrescentar dia após dia aqueles que vão sendo salvos. Então aquela turma lá do bar, eu não vou virar as costas para eles não, eu vou trazer eles todos para beber dessa água aqui também. Diga aleluia. Vamos saquear o inferno e povoar os céus. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. Dá um forte aplauso ao Rei Jesus. Eu tenho que ser o diferente dos iguais, não é isso, Vitor? Não posso ser mais um na multidão, de forma alguma. Eu tenho que alcançar as multidões para Jesus. Unido com o povo que tem esse mesmo propósito, todos nós, a mesma linguagem, 4x4, evangelizar, ganhar almas para Jesus. Adorando ao Senhor todos os dias, reunidos. E aí Deus é quem vai acrescentando. Amém? Digo, eu vou ganhar muitas almas para Jesus. Aleluia, está selado no reino do Espírito. Quem vive em unidade, quem é cheio do poder de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, aconteça o que acontecer, não arreda o pé do propósito, da igreja em que Jesus, onde você foi inserido. Não nega o nome de Jesus. Quem está ligado no corpo não nega o nome de Jesus. Esse povo aqui, eles agora vão evangelizar. E aí eles começam a criar inveja dos judeus, os judeus começam a perseguir a igreja. Aí começa a perseguição. Eu estava vendo um vídeo, foi um canal aberto, e estava passando aquela coisa de animais, né? Aí um monte de peixe no tempo da desova. Eles estavam perto dos corais, aí uma multidão, uns peixes pequenos assim, e aí, mas eram, sabe, um cardume, né? Meu Deus, faz tanto tempo que eu faço a quinta série, um cardume de peixe, uma multidão de peixe. E aí o que é que a multidão faz? Atrai predadores.
Ó, você passa no lugar, você vê duas pessoas, é só duas pessoas, mas você passa no lugar, você vê uma multidão, a multidão atrai tanto vidas como predadores. Quem são os predadores? Diga, demônios. Que luta contra o nosso crescimento, primeiro, contra a nossa unidade, contra o nosso relacionamento, porque ele sabe que é aí que vem o poder de Deus e aí nós multiplicamos. E o diabo não quer que você multiplique em salvação de almas. E aí está lá aqueles peixes, e aí de repente vem um bocado de tubarão. E aí o especialista falando, né, a respeito de como é que acontece, o predador para pegar os peixes no tempo da desova, os peixes eles faziam uns malabarismos, umas coisas lá, que deixavam os predadores tubarões confusos. Não conseguia alcançar nenhum dos peixes pequenos, porque eles estavam todos juntos, unidos. E aí o especialista dizia que esses predadores esperavam um momento em que alguns desses, ou um desses, saísse do meio daquele cardume. Então, esse seria a presa fácil. Então, o que é que o diabo espera? O isolamento de um membro, de um discípulo do corpo de Cristo. Então, não se isole. Por mais que, muitas vezes nós ouvimos essa pregação, por mais que a igreja seja uma arca e tem todo tipo de bicho, com todo respeito, sei que aqui ninguém é bicho, mas aqui é uma... né, Jonathan? Tem de tudo, tem leão que quer comer gente, tem cobra que quer me morder, tem de tudo. Mas enquanto você está dentro da arca, você está protegido do predador lá fora. Quantos preferem a arca cheia de bicho fedendo na água? Imagina um bocado de bicho cagando, gente, desculpa a palavra. Vamos aplaudir o Rei Jesus, é só para eu tomar um pouco de água. Permaneça em Jerusalém. Fala isso, irmão que está ao seu lado. Ainda que você atraia predadores, perseguição, permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Amém? Esses homens, essas mulheres, permaneceram em Jerusalém, permaneceram no propósito, enfrentaram as perseguições, os apóstolos foram apedrejados. Aí sabe o que aconteceu? Eles não retornaram jogando pedras contra os seus perseguidores. Sabe o que essa igreja fez? O que os 120 começou a fazer, porque eles entenderam que todas as vezes que eles se reunissem, eles se unissem em, diga, oração, nada ali seria impossível. Irmãos, quando a igreja se reúne em oração, o inferno estremece. A palavra vai dizer, Jesus vai dizer, olha, tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei minha igreja, te darei a chave dos céus. E o que a igreja ligar na terra, será ligado nos céus. E o que a igreja desligar na terra, eu sei e concordo de que eu sou a igreja, de que você é a igreja. Mas igreja de fato é quando todos nós estamos congregando. A Hebreus vai dizer, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Porque eu posso usar o termo eu sou a igreja e ser igreja dentro da minha casa, assistindo apenas a live. Deus te abençoe. Eu sei que tem alguns que não têm condições de estar presente aqui, mas está em espírito, está em alma. Mas você pode estar aqui, mas se dá o luxo de ficar sentadinho aí no seu sofá. Hoje é culto, vou botar aqui só, né, comendo uma pipoquinha. Vem para o corpo, vem para a igreja. Não é loja não, mas vem para a igreja. Amém? Esse povo ora, Jonatas, em Atos 4, versículo 31. Estão sendo perseguidos. Estão sendo tentados a negar o nome de Jesus, a parar a obra, a não evangelizar. A igreja está crescendo e aí está atraindo os perseguidores, os invejosos, predadores. E eles começam a orar. E tendo orado, o que é que aconteceu? Irmão, aconteceu um terremoto, irmãos. Olha a força, o poder da oração da igreja em conjunto, em unidade. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos.
Aí misturou céu, terra, foi um negócio, como dizem os nossos irmãos pentecostais, foi um rebuliço santo. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e, mais uma vez, o que é que aconteceu? Todos, diga, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não foi um, porque não foi só um que estava orando. Todas as vezes que ele se reunia, Deus derramava o seu poder. E quando Deus derramava o poder sobre a igreja, havia resultado. Qual é o resultado aqui? E anunciavam estão recebendo porrada, estão sendo perseguidos, se reúne para orar, é cheio do Espírito Santo e recebe mais ousadia ainda de falar do nome de Jesus. Quanto mais você bater pandeiro, né, mais zoada eu vou fazer, mais aleluia eu vou dar, mais glória eu vou dar, mais vida eu vou ganhar. Quantos podem dizer aleluia? Diga aleluia! Eles não desanimaram não, eles oraram. Não é para desanimar, não é para desistir, não é para sair de Jerusalém, não é para sair da igreja, é para orar, e orar em unidade. Foi aí que eles pregaram mais ainda. Então, quanto mais o inferno inverte contra as nossas vidas, mais nós vamos crescer em nome de Jesus. E estou profetizando agora. Quanto mais o inferno investir contra a sua vida, mais nós vamos crescer. No contexto do que estou ministrando aqui, eu não estou dizendo você vai crescer, eu estou dizendo nós vamos crescer como igreja. Amém? Claro que você vai crescer nessa unidade. Aleluia. E vamos orar. É que eu botei o caderno em cima do celular. E vamos orar. Há um fato também em Atos 19, versículo 6. O apóstolo Paulo está descendo a Éfeso. Apolo pregou o evangelho, mas tinha batizado aqueles irmãos discípulos batismo apenas na água, no batismo de João. E aí o apóstolo Paulo chega para eles e pergunta, em versículo 6, 7, é o resultado, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Nunca nem ouvi falar no Espírito Santo. O que isso quer dizer, irmãos? É que a igreja, ela precisa se reunir para o ensino, para aprender. Tem coisas que você, por mais que leia a sua Bíblia dentro de casa, tem coisas que você vai aprender com o irmão que está ao seu lado, com o pastor que está ministrando. Então, nessa unidade, nós crescemos no conhecimento. Eles foram batizados no batismo de João Batista, mas algo lhe faltava, que só foi acrescentado quando eles se reuniram como igreja. Amém? Deus é muito sábio, Deus é a sabedoria. Façamos o homem. Unidade, relacionamento. Aí versículo 6 diz que, não sei nem o que é o Espírito Santo. Aí o que o apóstolo Paulo faz? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio. E qual foi o resultado? Diga, dons do Espírito Santo. Quem deseja dons do Espírito Santo aqui? Deus dá quando nós estamos. E aí nós começamos a orar. De repente vem o dom da palavra da sabedoria para um. De repente vem o dom da palavra do conhecimento para outro. Outro vem o dom da fé. Outro vem dom de maravilhas, de milagres. Outro vem dons de curas. Outro vem dons de línguas. Outro para interpretar línguas. Mas é línguas mesmo, viu, irmão? Não é off the king, the power. Ok. Vocês gostam mesmo, né? Só para quebrar o gelo. Quando eu falei, já sabia já o que era. Dons de o que? Oh, meu Deus, esse dom. Sabe, às vezes nós queremos dons de milagres assim, maravilhas para alguém não ter uma perna e você orar e a perna crescer. Mas sabe o dom que a igreja tanto precisa? Agora não, né? Sempre, mas algo que é tão gritante nesses dias é discernimento de espírito.
Dizer que é cheio do Espírito Santo só para ficar rodar piano, caindo no chão, quebrando cadeira. Esse que eu te digo, esse que eu te falo, e blá, 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 blá. Mas, primeiro, não tem resultado de transformação de vida, sabe? Para testemunhar um Jesus vivo na sua vida, a partir da sua vida. Sabe? Não tem poder e autoridade para multiplicar, através do evangelismo, e o evangelho do reino de Deus, porque quando aquela turma, em Atos capítulo 2, desejou o Espírito Santo, o apóstolo Pedro disse: vocês querem, tudo bem, mas primeiro vocês precisam se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, ser batizado, e aí então vocês vão receber. Não é só assim, não. Não é só dizer que eu vou no culto do mistério, um culto de fogo, e um super crente lá vai levantar a mão, botar a mão sobre mim, ou vou ser cheio do Espírito Santo. Não. Conserta o teu altar primeiro, se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, decide a sair do meio dos escarnecedores. Aí quando você estiver nesse lugar, não vai precisar ninguém pôr as mãos sobre ti. De repente você vai ouvir um som que vai vir dos céus, como um vento impetuoso, e você vai sentir, vai receber algo que vai selar você para o dia da salvação, vai lhe capacitar com dons espirituais, vai mudar sua forma de pensar, sua forma de olhar, sua forma de falar, sua maneira de agir. É o que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher. Vai trazer um gozo, uma alegria que nada nesse mundo pode comparar. Vai criar em você um desejo ardente de conhecer a Deus através da sua palavra. Diz que é cheio do Espírito Santo, roda, blá, 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 mas não lê Bíblia. Não tem nada de Espírito Santo aí. Vai criar em você um desejo de orar. Amém? Você vai sentir desejo de orar. E evangelizar. Quem quer o Espírito Santo aqui? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Então levante as suas mãos em unidade nesse lugar. E diga para Ele que tudo o que você deseja nessa hora é ser cheio do Espírito Santo. E diga com que propósito você quer ser cheio do Espírito Santo. Ser transformado. Ser semelhante a Jesus. Ter ousadia para falar do nome de Jesus. Ser um instrumento de salvação, de redenção, para a sua família e por todos os que passarem por ti. Ser cheio do Espírito Santo para ter a capacidade de dizer não para o pecado, e sim para toda a boa vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo para ter o desejo de se relacionar com Ele, de adorá-lo, ouvir a sua voz. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então fale com Ele nesse momento. Se há uma alma sedenta aqui nesse lugar, se há alguém que deseja, fale com Ele nessa hora. Senhor, enche o meu coração, enche a minha vida. Eu desejo experimentar essa presença, Senhor. Não a religião,
Confesse os seus pecados a Ele. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Essa noite é tudo que nós desejamos. Alma se perder sem ti, Senhor. É o Espírito Santo que nos atrai como igreja. Juntar os meus tesouros. É o Espírito Santo que nos traz a vontade de congregar. De que com toda dificuldade em relacionamento humanos, mas nos dá a capacidade de perdoar ao irmão que nos ofendeu. Nos dá a capacidade de amar como Ele também nos ama. É o Espírito Santo que faz isso. Ele é muito mais do que um arrepio. Ele é muito mais do que um orar em línguas. Ele é muito mais do que um rodar. Ele é muito mais do que mexer com as nossas emoções. Ele é o próprio Deus. Aleluia. E Ele encontra corações abertos aqui esta noite, dizendo: Senhor, me renova. Senhor, como uma brasa que está longe de uma fogueira, assim estava eu, frio. Traz-me de volta, meu Deus, a essência. Lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Te arrepende-te. Volta ao propósito. É no corpo que nós exercemos o nosso chamado, o nosso ministério, os talentos que Deus nos confiou. É aqui nesse lugar. A igreja do Senhor Jesus. Todos os dias, reunidos, com sinceridade de coração, sem máscaras, sem cera, mas com sinceridade, com verdade, diante de Deus e diante da congregação, sem esconder as suas falhas, as suas debilidades, as suas fraquezas. E o Senhor cada dia os fortalecia, porque não é bom que seja um, mas que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. Não é bom que sejamos um. Espírito Santo, vem. Toma vidas nesta hora, Espírito Santo. Traga paz interior a corações angustiados aqui essa noite, Senhor. A corações em dúvidas, meu Deus. Vem, Espírito Santo, e enche essa vida e abre os seus olhos da fé. Faça contemplar a tua glória. Promessas reservadas, meu Deus, para quando nós nos reunimos como igreja, venha se cumprir nessa noite, Jesus, na vida do teu povo. Toda divisão nós rejeitamos, todo espírito de isolamento nós rejeitamos, toda frieza cai por terra em nome de Jesus. Estamos unidos, Senhor, e confundimos as trevas, confundimos Satanás e seus demônios nesta hora. Há anjos aqui neste lugar, e todo o inimigo da unidade deste ministério, dessa igreja, cai por terra em nome de Jesus. Vem com teu fogo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Nesses dias de Pentecostes, meu Deus, que é celebrado em Israel, que esse fogo venha, meu Deus, reacender as chamas do amor por Ti, do amor por vidas, do amor de congregar, do amor, meu Deus, Espírito Santo. Tua presença
Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Receba o Espírito Santo em nome de Tua Jesus. presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença Como um brisa suave, vale mais. como rios que refrigera a tua alma e faz do teu deserto um jardim regado pelo Espírito de Deus. Receba o Espírito Santo aí agora. Seja cheio da presença de Deus. Receba forças para continuar. Receba a vida de Deus nesta hora, alegria que te fortalece. Seja cingido nesta hora com força, em nome de Jesus. Seja renovado. Vitalidade do Espírito sobre ti nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: eu recebo o Espírito Santo em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Esse é o poder de Deus. Agora vamos experimentar os resultados. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça contigo hoje e para todos sempre. Igreja do Avivamento, Shalom. Deus os abençoe.